Pessoal, tudo bem? A gente vai para mais um ponto, então, da nossa discussão sobre o feudalismo, e hoje nós vamos analisar a política e a sociedade do período feudal. Lembrando que essa temática se insere no conteúdo sobre a Idade Média. Às vezes a gente confunde mesmo, não é? O que é a Idade Média, o que é feudalismo. Mas, na verdade, o feudalismo ele é um sistema político, econômico e social que ele se desenvolve na Idade Média, nesse período da Idade Média. No final ali do século VIII para o século IX, sobre o Império de Carlos Magno, também chamado Império Carolíngio. Então, uma região que engloba hoje a França, engloba parte da Itália, a Alemanha, né? Ali era o chamado Reino dos Francos, e esse reino foi se expandindo através da figura e da ação do imperador Carlos Magno. Ele conseguiu centralizar esse império e expandir também os seus domínios. Então, vocês podem observar nesse mapa do Império Carolíngio, além do que está em roxo claro, né, essas áreas mais puxadas para um roxo mais forte, para um rosa mais forte, são áreas que ele conquistou ao longo do seu império. Então, a partir daí, a gente tem um império muito grande se formando entre aqueles vários reinos que se formaram ali com a fragmentação do Império Romano do Ocidente, com o final do Império Romano. Então, Carlos Magno, para conseguir esse domínio, para conseguir ter sucesso e expandir o seu império, ele bolou uma forma de estruturação de poder que partia dele. Ele passou a conceder grandes lotes de terra, grandes extensões de terra, e aí quando eu digo grandes extensões, são lotes, né, são propriedades de terra mais ou menos do tamanho de uma cidade convencional, né, o tamanho de uma cidade de Petrópolis, por exemplo. Ele passou a distribuir essas grandes porções de terra para pessoas ligadas à monarquia, e a partir daí se formou uma nobreza conhecida como uma nobreza feudal, de senhores feudais. E essas pessoas ganhavam títulos de nobreza, né, dependendo da região do império na qual elas recebiam essas terras. Podiam ser duques, podiam ser condes, marqueses, né, então isso vai depender da região onde se localizava. E essas pessoas recebiam essas terras e ficavam responsáveis por cuidar da segurança dessa terra. Então, parte do que elas conseguissem arrecadar ali, principalmente com relação à produção interna, parte disso teria que ir para o rei, né? E, em contrapartida, eles podiam usar aquela extensão, produzir, dividir aquela extensão de terra da maneira como eles achassem mais conveniente. Então, dessa maneira, o rei, Carlos Magno, ele não precisou gastar, ter um investimento com o aparelhamento de um exército para poder cuidar das suas fronteiras, uma vez que ele conseguia passar essa responsabilidade para essas pessoas que recebiam essas extensões grandes de terra. Então, se formou uma sociedade ligada a esse rei, uma sociedade através de um laço. Ele era o que a gente chama de suzerano, vou explicar mais adiante o que é isso, uma pessoa que concede, então, essas terras em troca dessa fidelidade. Quem recebia tinha a obrigação de ser fiel a esse rei e proteger aquela extensão de terra. Em troca, ele podia tirar dali seu sustento, ele podia ceder aquelas terras também, né, para outras pessoas também que se tornariam nobres a partir disso, né, como nós vamos ver mais adiante. Então, logo abaixo do rei se formava o que a gente chama dessa alta nobreza. E além dessa alta nobreza vinha também o alto clero, que eram pessoas do clero com cargos importantes na igreja, que eram os arcebispos e os cardeais, eram cargos que ficavam logo abaixo do Papa, autoridade máxima da igreja. Abaixo nós tínhamos uma camada que ficava, uma camada mais mediana nessa sociedade, que era formada pelos cavaleiros, né, que eram pessoas também da nobreza, mas com propriedades, né, que recebiam lotes de terra menores e ficavam responsáveis ali por liderar os exércitos, participar da linha de frente dos exércitos, né? E aí também as pessoas que tinham cargos menores, né, cargos mais baixos dentro do clero, os padres, os bispos, os monges ficavam nessa camada. E na base da sociedade nós tínhamos os servos, né, que eram os camponeses, eram aquelas pessoas que trocavam então o trabalho, davam em troca o trabalho, né,
por um lugar para morar e para produzir dentro dos feudos, dentro dessas propriedades feudais, como nós vimos já anteriormente. Com a morte de Carlos Magno, o filho dele, Luís, não tem o mesmo sucesso para administrar esse império tão grande. Então ele tenta várias estratégias, várias alianças e até coordena mais tarde, uma idade mais avançada, uma divisão desse império com os filhos dele. Só que esses filhos, eles não aceitam a maneira como o pai divide. Os dois mais velhos, o Luís e o Lotário, acham que o Carlos leva vantagem nessas divisões e eles acabam entrando em guerra contra o próprio pai. Eles vão se aliar à nobreza feudal, né, aos nobres feudais das regiões onde eles atuam, e vão se voltar contra o pai várias vezes. Até por conta disso, o filho do Carlos Magno recebe o título de piedoso, né, o Luís o Piedoso. É assim que ele entra para a história, porque ele sempre, no final das contas, perdoava esses filhos. Mas foi nesse contexto de 1814 até 1840 que ele vai tentar administrar, ser o imperador daquele território deixado pelo pai dele, Carlos Magno, mas sem o mesmo sucesso, sem a mesma lealdade dos senhores feudais. E quando ele morre, esse império acaba sendo então dividido pelos 3 filhos. O Carlos fica com a parte conhecida como França Ocidental. O Luís vai ficar com a parte intermediária, né, ser chamado Luís o Germânico, né, o que ficou com a região onde hoje é parte do território alemão. E o Lotário com a França Central, né, vai ficar com uma outra parte ali dessa região. Então, dessa maneira, esse império é dividido, né, e não consegue mais, nenhum dos 3 consegue mais recuperar aquela autoridade que o avô teve sobre aquele território por meio das alianças com a nobreza feudal. A configuração que aquela região vai assumir, então, depois disso, e principalmente após essa divisão feita pelo Tratado de Verdun, é uma estrutura muito diferente daquilo que vocês viram até então, que vai caracterizar ali o que a gente conhece mesmo como feudalismo. Agora a gente está falando de feudalismo, que é o quê? Percebam nessa pirâmide, né? A gente tem no topo a camada então que dirigia essa sociedade. Então a gente tem o monarca, a nobreza e o alto clero. O monarca, ele não está acima da nobreza e do alto clero, ele está junto, percebe? Então o rei, esses reis, os 3 e depois os que vieram depois dos 3, né, os seus herdeiros, as outras divisões também que essa região teve, o rei, ele não vai ter uma autoridade diferente do senhor feudal. O senhor feudal, dentro do seu domínio, dentro do seu feudo, ele era a autoridade máxima. Tá? Esses reis enfraquecidos, eles não têm condição de fiscalizar se a legislação está sendo cumprida em todo o território. Então, a partir daí, o senhor feudal, ele vai ter a autoridade de um rei dentro do seu domínio. E esse rei, ele vai ser uma figura meramente decorativa. Esses 3 netos do Carlos Magno e mais adiante os seus sucessores vão ser figuras decorativas. Monarquias vão ser monarcas, né, no papel, mas na verdade eles não vão ter autoridade para além do território, né, do feudo deles. E aí mantém essa estrutura abaixo dos cavaleiros, né, e do baixo clero, e na base dessa sociedade, os servos. De qualquer forma, essa estrutura que foi elaborada pelo Carlos Magno, foi bolada lá no Império, que garantiu a ele então a possibilidade de expandir o território dos francos, se baseou nas relações de vassalagem e suzerania, e essas relações continuaram. O vassalo, então, ele era também uma pessoa considerada também da nobreza, parte da nobreza, não é? Era uma relação entre iguais. Só que esse vassalo, ele recebia então de uma pessoa, de um senhor feudal, uma propriedade de terra muito extensa, ele recebia geralmente terras, tá? Ou títulos, ou cargos no exército, mas o mais comum eram terras. E essas terras não eram terras que se configuravam como propriedade privada, como a gente conhece hoje. Esse vassalo, então, que estava recebendo essas terras, ele não podia vender, ele não podia alugar, né? O que ele podia fazer era constituir também outras relações de vassalagem e suzerania.
Ele podia conceder também a uma outra pessoa ligada à família dele, ligada também a essa estrutura da nobreza, o direito de usufruir daquela terra, o direito de tirar dali, não é, o seu sustento, de ter servos ali dentro, mas ele não podia vender. Não é? Em troca, ele deveria ser fiel a esse suzerano, a esse senhor feudal que estava cedendo então essas terras para ele. Ele tinha que proteger aquelas terras, não deixar invasores entrar ali, tinha que ser responsável pela segurança militar daquela região, daquele feudo então que ele estava recebendo, não é? Mas não se configurava então como uma relação de propriedade privada, ele não podia vender, não podia alugar essas terras. Então isso aí é uma relação de vassalagem e suzerania. Ela acontece entre pessoas da nobreza, tá? Isso não é servidão. Isso acontece entre pessoas da nobreza. É assim que essa nobreza ela vai então se articular, se relacionar numa estrutura bolada pelo Carlos Magno e mantida mesmo sem ele. Não tem rei. Então, o senhor feudal vai ser sempre a autoridade máxima. A partir do momento que um vassalo então recebe suas terras, ele vai ser a autoridade máxima dentro daquela terra que ele recebeu. Agora nós vamos ver as relações de servidão. Essas relações, sim, elas vão se dar entre os senhores feudais e os camponeses, né? Normalmente, essas relações elas foram constituídas no período do final do Império Romano do Ocidente, que aqueles plebeus empobrecidos, que aquela plebe não tinha para onde ir para se proteger das invasões germânicas e pediram abrigo, então, a esses patrícios enriquecidos, né, que mais adiante aí se tornaram também grandes proprietários de terra, compondo também essa nobreza feudal, como nós conhecemos. Essas relações, elas também se baseavam em relações de fidelidade, não é? E eram relações hereditárias. Passava-se então de pai para filho. As relações de vassalagem e suzerania também eram relações hereditárias, tá? O servo, ele tinha o direito de habitar, então, um lote de terra, e aí é pequeno, tá, gente? Um lotezinho de terra dentro do feudo, e em troca ele prestava serviços aos senhores feudais. Então, ele podia morar, ele estava protegido, em geral eram locais murados, né? Então ele estava protegido, ali ele podia tirar o seu sustento, ele tinha ali habitação e tinha também o direito de cultivar para o seu próprio sustento. Mas ele tinha uma série de obrigações com o senhor feudal. Está no material de apoio de vocês podem dar uma olhada. Então ele tinha que pagar parte da produção, né, que ele produzia nesse lotezinho de terra. Ele tinha que dar para o senhor feudal. Ele tinha que trabalhar nas terras do senhor feudal. Né? Em alguns casos também eles precisavam proteger em caso de invasão, precisavam ajudar na proteção e na segurança do feudo. Agora, eles não podiam sair dali, tá? E eles também não podiam alugar e nem vender aqueles lotezinhos de terra, porque aquilo ali não era nem deles, eles podiam fazer o usufruto, podiam usar, mas não podiam alugar nem vender, tá? Agora, tem uma confusão que é muito comum aí, é considerar que o servo é escravo. O servo não é escravo, o servo não é mercadoria. Então, o senhor não podia vender esse servo, não podia alugar esse servo e nem expulsar esse servo do feudo. Tá? E eram relações hereditárias. O compromisso que o senhor estabelecia com o servo, o filho, o herdeiro do feudo, deveria manter com os filhos, com os descendentes desses servos. Tá? Então, tinha alguma semelhança com relação ao que se estabelecia como relação de vassalagem e suzerania, no sentido de ser hereditário, no sentido de ser uma relação estabelecida por juramento, num contexto em que a palavra ela tinha mais valor do que uma assinatura. Tá? Um juramento feito ali com toda uma ética, voltado também para uma questão religiosa. A igreja estava presente nessas relações, né, nesses juramentos, nessas cerimônias. Então isso era muito sério. A palavra nesse contexto tinha um peso muito, muito grande. Pessoal, a gente fica por aqui hoje, então, encerrando com essa imagem do Monte Saint-Michel, que é um mosteiro na região da Normandia, na França,
presente aí até hoje esse legado arquitetônico, para a gente ter uma ideia do que era essa estrutura arquitetônica também, não é? De uma propriedade murada, não é? Para se proteger de invasões. Enfim, espero que tudo que foi exposto ajude vocês, seja um auxílio na compreensão da sociedade feudal. E, mais uma vez, termino dizendo que eu estou com muita saudade de vocês e que espero que em breve a gente possa voltar, né, com segurança para a nossa rotina, com as nossas aulas presenciais na escola. Espero que vocês fiquem muito bem, que estejam muito bem, que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau.